Bom dia, paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar no texto que está no livro de Juízes, capítulo 6. Diz assim: Novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas eram um povo inimigo de Deus, e Deus os entregou na mão dos midianitas. Houve um motivo real. O povo tinha se desviado do centro da vontade de Deus, dos caminhos do Senhor, e tinha seguido após outros deuses, tinha adorado a outros deuses. Hoje é diferente, não. Muitas vezes nós deixamos a presença do Senhor para cumprir o desejo da nossa carne, nos desviamos do centro da vontade de Deus e andamos na nossa força do nosso próprio braço, achando que estamos fazendo certo. Hoje, nessa manhã, o Senhor quer que você retorne para o centro da vontade de Deus. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os filhos de Israel. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, quando nós saímos dos caminhos do Senhor, nós andamos nas trevas, não andamos na luz da palavra do Senhor. O Senhor Jesus é a luz verdadeira, e quando nós recebemos a Cristo, nós passamos a ser luz do mundo e sal da terra. E o povo, por causa dessa desobediência, começou a sofrer opressão do inimigo e teve que se esconder, foi oprimido, andou escondido nas montanhas, nas cavernas, fugitivo. Quando nós nos chamou, Deus nos chama para nós estarmos na frente, proclamando a sua palavra, sendo exemplo. Mas por que isso aconteceu? Porque eles se desviaram do centro da vontade de Deus e da presença do Senhor. E sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste invadiam, ou seja, vinha sempre o devorador, a destruição, saqueando tudo aquilo que a terra dava, era o sustento, era a provisão. E nós vamos ver que em meio a isso existe alguém chamado Gideão, que demonstra coragem. É sobre essa coragem que eu quero falar nessa manhã, que hoje você receba essa palavra de fé, que Deus venha encorajar o teu coração a não olhar para aquilo que está ao seu redor, mas a olhar para o Senhor, porque só dele vem o socorro. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. E nós vamos ver que em meio a isso tudo, Gideão vai preservar o pão da sua família e vai fazer isso de forma exaustiva. Nós vamos ver, o texto diz aqui no verso 6, por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Só quando chegou a um ponto que estava insustentável, aí eles lembraram de Deus. E muitas vezes é assim. As pessoas, ao invés de orar antes de tomarem suas decisões, andam segundo as suas próprias vontades, os seus desejos, e a coisa corre mal, vai correndo cada vez mal, aí lembra que precisa orar e precisa clamar a Deus. Mas eu quero te dar uma notícia: o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, que Ele ama, Ele nos ama completamente, e Ele está pronto a ouvir a nossa oração e ouvir o nosso clamor. Que nessa manhã você se volte para esse único Deus e clame ao Senhor. E nós vamos ver que quando o povo vai clamar, o Senhor vai se manifestar a um homem chamado Gideão e vai chamá-lo para uma tarefa. É assim que Deus faz. Deus nos chama para proclamarmos esse reino, o reino de Deus e a sua justiça. Nós devemos amar a palavra de Deus. E o Senhor enviou um profeta e lhe exortou, verso 8, assim diz o Senhor, eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam.
E também vos declarei, eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo vós não me deste ouvido. Deus está fazendo o povo se lembrar que ele tirou o povo da escravidão, ele libertou o povo do império das trevas, da servidão, da escravidão, dos trabalhos forçados e levou para uma terra que manava leite e mel, mas o povo não quis dar ouvido, quis andar segundo sua própria vontade. E muitas vezes isso acontece hoje, nos nossos dias, de outras formas. Não damos ouvido à palavra, não obedecemos à voz de Deus, andamos na nossa vontade. Vamos falar assim, peraí que eu vou ali e já volto, agora eu vou ali e já volto. Então você está sujeito, Deus tem a mão estendida, você está aqui, é você que sai da proteção de Deus. E muitas vezes não nos lembramos tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida e sempre continua fazendo. Basta nós abrirmos o nosso coração. Nós vamos ver no verso 12, no verso 11, que eu queria ressaltar. E o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, filho de Abizer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas a fim de ocultá-lo dos medianitas. Então eu vejo uma pessoa que está malhando trigo num lugar errado, mas uma pessoa que não desistiu de ser provisão na sua casa. Antigamente, o lagar onde era feito, pisado as uvas, era dentro de uma rocha, era como se fosse uma grande bacia, num lugar escuro, num lugar de difícil acesso, onde as pessoas seguravam numa corda e pisavam as uvas até o mosto ser escorrido e depois aquilo se transformava em vinho. O vinho simbolizava festa, alegria, eles tinham prazer de estar fazendo aquilo, parecia que já não havia mais esse momento de comunhão, esse momento de pisar no lagar. E Gideão estava ali naquele lugar, malhando o trigo, estava fazendo uma tarefa no lugar que não era próprio para aquilo, porque ele estava se escondendo do ataque dos midianitas, né? Ele estava malhando o trigo era malhado na eira, num lugar aberto, num lugar onde tinha luz, para que as impurezas o vento carregasse. Então ele estava demonstrando com isso que ele não tinha desistido de ser provisão para sua casa. O trigo produzia o pão, que era algo que era necessário para sua alimentação diária. E nós vamos ver que provavelmente para ele fazer aquela tarefa ele deveria levar talvez o triplo do tempo. O tempo era muito maior, porque não havia luz, estava num ambiente que não era próprio para realizar aquela tarefa. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós não devemos desistir. Deus hoje quer nos dar coragem, mesmo que as adversidades, que o sistema político, que tudo que está ao nosso redor descontra. Nós devemos permanecer em pé, confiando que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O guarda de Israel não dorme. Ele está pronto para nos abençoar nessa manhã. E ele estava ali malhando trigo num lugar impróprio. Às vezes a gente está trabalhando num lugar que ainda não é aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas Deus com isso provou a coragem daquele homem. E quando ele vai se manifestar a Gideão, o Senhor vai dizer corajoso, ou seja, um homem que estava tendo um trabalho braçal muito mais do que se ele estivesse malhando trigo ali no lugar certo. Então hoje, nessa manhã, eu quero te encorajar a colocar a sua fé em prática, a oração. Seja corajoso, sabendo que Deus é o Deus da provisão. E nós vamos ver que Gideão vai ter um encontro com Deus e vai dizer assim, verso 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Então Deus conhece a estrutura de Gideão. Por aquela sua atitude, o Senhor vai dizer, valente, valente. E hoje Deus está dizendo, valente, seja valente, corajoso. Não desista, persista, persevera, porque o Senhor enviará o socorro. Então Gideão declarou, meu Senhor, se Yahvé estivesse conosco,
Por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e ordenou: vai, com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Interessante que Deus vai dizer, vai classificar Gideão como um homem corajoso. Não sou eu que te envia, é o Senhor sou eu que tenho estado contigo, sou eu que tenho te dado estratégias para você malhar o trigo no lugar que não é o apropriado. Eu te tenho dado força para você continuar, para você não desistir. Sou eu que te lembro daquilo que eu já fiz no passado. Não traga à memória tudo aquilo que traz esperança, tudo aquilo que Deus já fez na tua vida e tudo aquilo que Deus ainda tem por fazer. E Gideão, então, vai declarar que ele é o menor da sua casa, ele é o mais pobre, ou seja, a nossa confiança não pode estar nos nossos recursos, na nossa capacitação, a nossa confiança tem que estar no Senhor dos Exércitos. É Ele que nos capacita, é Ele que adestra as nossas mãos para o combate. E foi assim com Gideão. Gideão vai pedir sinais, o Senhor vai dar, e Gideão então decide ir e vai vencer os inimigos, os midianitas, como se fosse um só homem. Deus derramou sobre ele coragem, espírito, valentia, poder, Espírito Santo, poder do Espírito Santo para ir à frente da batalha. E nessa manhã o Senhor derrama isso sobre a tua vida, te capacita para saltar muralhas, para vencer os seus opositores, para conquistar aquilo que o Senhor tem para a tua vida e ser bênção e provisão na vida das outras pessoas. O Senhor usou a vida daquele homem para trazer restauração ao povo de Israel. E hoje Deus quer usar a nossa vida para restaurar vidas e sermos provisão. Que hoje você não olhe para o lugar onde você está, mas olhe para o lugar onde Deus vai te colocar no momento dele. Hoje Deus derruba os seus opositores, destrona todo o principado e potestade da maldade e faz você andar por caminhos retos na presença do Deus vivo. Tenha um bom dia em nome de Jesus.